Bom, pessoal, tudo bem? Então, vamos ao bate-papo de hoje. Recentemente, eu procurei algumas pesquisas sobre o que faz os empreendedores, os líderes falharem, né, nos seus projetos. E eu também fiz uma pesquisa junto com os meus próprios alunos, né, muitos alunos ao longo de muitos anos. E juntando essas duas pesquisas, da Forbes e também com os meus alunos, eu cheguei à conclusão que 70% das razões que fazem empreendedores falharem vêm da atitude, do comportamento, dos soft skills da pessoa, e não necessariamente do conhecimento técnico do mercado, conhecimento daquele produto, daquele serviço, daquele business. Isso é muito louco, né? Porque eu creio que a maior parte das pessoas tem um entendimento e uma visão ao contrário, né, que é muito mais falha técnica do que a falha em si da pessoa por trás do projeto. Tá? Então, vamos ver quais são essas top 10 aqui razões, essas 10 principais razões que eu elenquei, e as últimas são razões técnicas, né, que não são razões da pessoa. Né? Então, olha só, primeira delas, que é inteligência empreendedora. O que é isso daí, inteligência empreendedora? Eu vou falar muito rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo hoje. Tá? Inteligência empreendedora é a pessoa ter uma boa capacidade de entendimento de si mesmo para saber o que você sabe fazer bem e o que você não sabe fazer bem. E o que você não sabe fazer bem, você tem que ir atrás de quem o faça. Isso é tão óbvio, mas isso é muito comum as pessoas errarem. Então, sei lá, se você não é um bom comunicador, você tem que trazer alguém que seja um bom comunicador, um bom vendedor. Se você não é um bom técnico naquela área, você tem que trazer um bom técnico, entenderam? Outro erro também muito comum aqui na parte da inteligência empreendedora é o comportamento de funcionário. Nada errado com ser funcionário, mas se você quer ser empreendedor, você quer ser um change maker, você não consegue ser se você tiver uma atitude de funcionário. Né? 2, definição dos papéis da equipe, ou seja, cada pessoa tem uma habilidade única, tem os seus potenciais. Se você colocar a pessoa errada na coisa errada, vai dar pau, vai dar problema, entenderam? O que mais? O que mais? O terceiro ponto, né? Expectativas ilusórias. Nós temos que ter a mente, né, nas nuvens, os nossos sonhos nas nuvens, mas tem que ter os pés no chão para a gente saber o ponto que a gente está, se é possível chegar naquele sonho incrível que a gente está imaginando. E quanto tempo vai demorar, porque todos os sonhos são possíveis, mas às vezes não vai demorar um ano, às vezes vai demorar 10, às vezes vai demorar 40, a gente tem que entender isso daí. Né? Quarto ponto, péssimas relações humanas. Nossa, isso aqui... Cambria, tá me ouvindo? Pessoa na hora errada, um problema com uma pessoa ali no momento errado, da forma errada, você pode perder muita oportunidade. Isso com cliente, com fornecedor, com parceiros e com equipe. Então isso daí é um negócio muito importante. O número 5, né, parcerias ou pessoas no seu time fracas. Talvez por falta de autoestima, talvez por falta de planejamento, as pessoas acabam juntando pessoas fracas ao redor de si. E isso é péssimo, porque isso faz você cair. E o número 6, capacidade de adaptação. Charles Darwin já falava, vence não o mais forte, mas aquele que tem a melhor capacidade de adaptação. E isso é muito fato no mundo atual. Veja, por exemplo, a Blockbuster, que era a maior rede de locadoras de filmes do mundo. O que acabou acontecendo? Conhece a Netflix. Netflix desbancou a Blockbuster. Blockbuster faliu. Quem que deveria ter inventado a Netflix? A Blockbuster, mas não teve capacidade de adaptação, ficou acomodada no sucesso do passado. Isso daí ceifa muita gente boa, muita empresa boa. Número 7, resiliência mental, tem a ver com resistência mental. Tem que ter muito nível de energia, muita vitalidade para você resistir à jornada, porque quanto maior o sonho, mais difícil o sonho, mais a gente tem que ter essa resiliência, né? E aí, olha só os últimos 3 têm a ver com fatores que não são da pessoa. Então, falta de dinheiro, falta de financiamento, falta de habilidade
de vendas e marketing, ou em visibilidade do negócio. A pessoa não investe em marketing, não investe em assessoria de imprensa, tá? Então, eu queria que você gravasse isso na sua cabeça, e eu vou colocar aqui algumas frases de algumas pessoas famosas. Então, olha só, o Henry Ford, né? O Henry Ford. Há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Isso daí é um negócio muito interessante. E é verdade. Outra frase aqui do Steve Jobs. Estou convencido de que cerca da metade do que separa os empreendedores de sucesso daqueles mal-sucedidos é a pura perseverança. Mais uma frase mostrando o lado pessoal. A maioria das pessoas fracassa em seus sonhos, não por falta de capacidade, mas por falta de compromisso com o que querem. Mais um elemento pessoal, tá? Outro. Na adversidade, uns desistem, outros batem recordes. Ayrton Senna, né? Esse cara sensacional, incrível, tá? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais aí desses pensamentos que eu posto sempre, e até mesmo, por exemplo, essas 10 razões que eu listei aqui que empreendedores falham, você pode acessar ali o meu Instagram, né, a Mente Empreendedora, e o meu podcast, a Mente Empreendedora, você vai conhecer ali algumas coisas um pouco mais em profundidade, tá bom? E agora, para concluir, eu tenho isso na minha cabeça, eu gostaria que você entendesse essa equação básica do potencial humano. Resultado é igual ao seu potencial menos as interferências. Então, através da nossa metodologia, do método De Rose, a gente quer aumentar o potencial e reduzir as interferências. E para isso, ao longo dessa minha carreira, vamos dizer assim, dentro do método De Rose, estudando a mim mesmo, estudando muita gente de sucesso que eu já treinei, que eu já fiz coaching, eu descobri que existem 12 princípios. Se você observá-los, se você segui-los, se você conseguir aplicar esses 12 princípios na sua vida, a maior parte do tempo, você vai operar no nível intuicional, você vai operar no estado de alta performance, você vai operar no estado de flow, né? Então, vamos a esses 12 princípios que deveriam pautar, deveriam guiar o nosso trabalho. Então, vamos lá. E você já fez o assessment, né, que o pessoal aí da organização passou, creio que todos devem ter feito. Quem não fez, faça. E talvez na minha explicação rápida aqui, que vai ser rápida, você pode tirar uma dúvida no final, caso você não tenha entendido bem alguns desses 12 princípios, que, claro, cada princípio desse daqui eu posso ficar falando 1 hora sobre cada um desses princípios, mas hoje vai ser rápido. Então, foco. Tem a ver foco. O foco é você se manter focado durante o dia, você se manter focado no seu projeto, na sua empresa, na sua vida. Então, quando eu falo de foco, qual o nível de dispersão que você tem? Você é uma pessoa muito dispersa, você é uma pessoa focada. Você sabe o que você quer da vida ou não sabe, entendeu? Então, é nesse sentido. Próximo elemento, resiliência mental, que eu já comentei. Você tem que ver qual o seu nível de resistência, de resiliência mental, para aguentar os trancos, para aguentar os momentos difíceis. Nem sempre a gente vai caminhar em momentos fáceis, obviamente, né? Terceiro tópico, que é o mindset, a atitude mental, que é conseguir enxergar o lado positivo das coisas, colocar-se numa atitude positiva frente às situações, uma atitude afirmativa, transformando o que é negativo em positivo, tá? Quarto, engajamento. Então, se eu estou aqui fazendo essa palestra para vocês, eu tenho que estar engajado, eu tenho que estar emocionalmente conectado com vocês, mesmo que eu não esteja vendo vocês. Eu tenho que estar com motivação, eu tenho que estar com muita vontade, garra. Esse é o engajamento, com tudo que a gente faz na vida, e tem um elemento que a gente aprende dentro do nosso método que se chama bhava, com aquilo que a gente faz, né? O quinto, nível de energia, disposição, vitalidade. Sexto, habilidades e relacionamentos, já falei bastante. Autoconfiança, tem a ver com autoestima. Muitas vezes as pessoas começam a duvidar de si mesmas porque elas começam a enfrentar os desafios, mas tem que treinar autoconfiança poderosa. Próximo, autossuperação. Nada está tão bom que não possa ser melhorado. A maior parte das pessoas se acomoda numa zona de conforto, almofadas fofas da inércia, de fazer a coisa na média. Mas, nossa,
mestrão, né, sempre sugere para a gente sair, ele sempre está tirando a gente da zona de conforto. Quando ele vê que a gente está na zona de conforto, ele vai lá e dá uma cutucada. Então, você tem que fazer isso, essa autossuperação, né? Nono, autoestudo, capacidade de perceber o que você é bom, o que você não é bom, quais são os seus pontos falhos, quais são os pontos fortes, o que você precisa melhorar, capacidade de ouvir feedback dos outros. Tá? Eu já evolui muito na vida ouvindo feedback. Não quer dizer que todo feedback a gente vai adotar, mas a gente tem que ouvir. Porque às vezes o mundo está contra a gente, mas se a gente tem uma convicção e uma intuição de que aquilo está certo, a gente tem que insistir. O mestre é o próprio exemplo disso, mas não quer dizer que ele não ouça feedback, não quer dizer que nós não temos que ouvir feedback e crescer com isso. Próximo tópico, construção de equipes. Sozinho, ninguém faz nada. Né? Veja a nossa própria instituição, mais de 600 instrutores, ou seja, o mestrão, por mais top que ele seja, ele não consegue fazer a coisa sozinho, ele tem que ter um exército com ele. Então, essa capacidade de construir equipes poderosas tem a ver com o conceito de egrégora, né? Construir egrégoras poderosas, isso daí você precisa saber desenvolver. E a gratidão, o que é gratidão? Às vezes, né, nós vamos conquistando coisas e nós não celebramos, nós não reconhecemos essas vitórias, essas pequenas vitórias na nossa vida. Então, você precisa celebrar, você precisa comemorar consigo mesmo, com a equipe, mesmo que seja uma pequena vitória, e ter a gratidão por tudo na vida. Eu venho caminhando da minha casa até aqui, a escola aqui em Nova York, são 15 minutos caminhando. E tudo que eu faço na vida que dá certo, tudo que eu tenho para agradecer na vida, eu venho o caminho inteiro pensando nisso. Olha que louco, eu construí esse hábito de desenvolver a gratidão enquanto eu ando sozinho ali de casa até a escola. E o nível de desafio? O nível de desafio tem 2 patamares muito ruins, que é patamar de zona de conforto, que gera apatia e não gera progresso, e a zona de excesso. Essas 2 são ruins. E aí tem a zona ótima, que é a melhor. Então, na gradação do auto-assessment para você fazer, se for excessivo, se for muito baixo, está bem ruim. Se for adequado para você, então o nível de desafio está top, o nível de desafio está muito bom. Então, a proposta era, de todo esse trabalho aqui, para fechar, que você fizesse esse assessment, né, para você entender como é que você, empreendedor, changemaker, líder, por trás do seu projeto, por trás do seu sonho, se você está preparado pessoalmente para enfrentar aquilo ou não. Levantar quais são seus pontos cegos, suas limitações, as interferências que vão te impedir de maximizar os seus resultados e você descobrir, de repente, superpoderes, né? E indicar o caminho para o seu máximo potencial, tá? Bom, e aí, com isso... através da gamificação, que aliás o Victor está fazendo esse trabalho das missões, parabéns pelo trabalho, Victor, que você está agregando muito aí ao trabalho de todos nós, e eu estou gostando muito dessa história das missões. Então, baseado no que você precisa, baseado no que você está mais frágil, dentro do que você precisa, dentro desses 12 princípios, vão ser criadas missões que eu quero ver você realizando, e vai contar com o meu apoio, vai contar com o apoio do Renchinski, vai contar com o apoio do Luiz, lá do Chile, e eles são exemplos de sucesso, poderosos. Então, eu já vou passar a bola para eles, mas eu vou introduzi-los, né? O Danilo Renchinski, ele é hoje o Mind Coach de jogadores de pôquer número 1 do Brasil. Ele é o cara mais top do Brasil, talvez da América Latina, talvez, mas do Brasil é certeza, Mind Coach top de treinar jogadores de pôquer, tá? Tem alguns que já tiveram super sucesso. E o Luiz é o coaching número 1 do Chile, já conquistou esse posicionamento no Chile, tá? E tem uma escola de muito sucesso lá, e o Danilo está tocando aí a escola que eu havia fundado, agora ele está tocando com maestria a escola da Vila Mariana. Então, vou deixar a bola aí com eles agora. E aí, tô no ar, será? Tô? Então tá bom. E aí, galera, obrigado, Luz. E
Queria primeiro dizer que eu estou aqui bem feliz de estar aqui participando do Changemakers. Agradeço o pessoal da organização aí o convite. E é uma honra também estar aqui com o Gus e com o Luiz, né? Que o Luiz, eu fui calouro do Luiz lá na Vila Mariana. O Luiz foi um dos primeiros instrutores formados lá na Vila. Eu fui da turma seguinte e fomos os dois formados pelo Gus. O Gus foi o nosso instrutor, é o nosso monitor e nosso mentor. Então é um prazer estar aqui ao lado deles, né, com vocês. Bom, eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês com um outro ponto de vista. Lá na minha escola, no ano passado, eu comecei a ministrar uma consultoria em realização pessoal. Inclusive, 2 alunos que fizeram essa consultoria estão aqui fazendo o Changemakers também. Já fizeram no ano passado o Business Network, estão aqui fazendo, e são super cases de sucesso também. E nessa consultoria, uma vez eu recebi uma tirinha de um aluno meu, e essa tirinha que eu vou compartilhar com vocês agora, quero que vocês vejam, achei muito interessante. Então, eu vou mostrar aqui. Tá? Olha só, eu tentando expandindo minha mente. Eu estou. Gatos, eu estou. Planejando minha carreira, me preparando para o futuro. E eu estou. Na hora que eu recebi isso daí, eu confesso que fiquei um pouquinho preocupado o que ele queria dizer com isso, né? Mas foi muito legal que o que ele disse foi que na minha vida inteira eu me senti do lado direito da tirinha. E agora que eu, finalmente, através aí da consultoria, eu encontrei o meu propósito de vida, finalmente, pela primeira vez na minha vida, eu me sinto aqui naquela primeira coluna que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo, né? Então eu falei, ufa, que bom, que bom que foi ele se encontrou, foi um feedback positivo, né? E isso me fez lembrar muito do meu tempo de faculdade, que sempre que eu podia, eu matava uma aula ali, as aulas não me motivavam, não me sentia muito motivado, sempre que eu podia, eu matava uma aula e ia jogar pebolim, e sempre que eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era ligar a televisão, ficar assistindo seriado, assisti muitas horas de seriado nessa época da minha vida, sempre meio deitado ali, um pouquinho desmotivado. Aí eu entrei na profissão, virei publicitário, entrei na profissão e comecei a trabalhar em agência de criação como redator, que era o meu sonho, o que eu sempre achei que eu queria, né? Eu não sabia, não tinha certeza, quer dizer, na época eu não sabia, mas era o que eu achava que eu queria. E aí eu comecei a trabalhar na área, e trabalhando ali na área, eu fiquei 2 anos e super também desmotivado, tinha que virar à noite, ficava super incomodado, trabalhava pra caramba, não ganhava bem o suficiente para isso, e eu não trabalhava com gosto, né, com vontade, com bhava, né? Acho que a maioria aí deve entender o que é bhava. Então, eu não trabalhava com esse bhava todo. E aí, mesma coisa, também fora, chegava em casa e ficava me dedicando a outras coisas que não tinham nada a ver com a profissão, que eu me animava mais. Foi nessa época também da agência de propaganda que eu comecei a participar de uma ONG chamada de CISV. Não sei se alguém de vocês aí conhece, se alguém conhece, depois me manda uma mensagem, se conhece o CISV. Eu comecei a participar do CISV, que é canais com crianças, com o objetivo de promover paz, de promover a tolerância, logo numa idade mais anterior, na infância, né? Nas crianças. Então, foi um projeto muito legal, muito legal, que eu me engajei como eu nunca tinha me engajado em nada na minha vida antes. E eu lembro que eu dormia 4 horas por noite, 3 horas por noite, acordava pilhado, pulava da cama e saía ali fazendo tudo que eu tinha que fazer, super envolvido, super empolgado, engajado, e fiz um trabalho incrível, talvez nunca visto antes na ONG. Foi assim impressionante para mim, que eu estava sempre naquele também do lado direito ali daquela coluna da tirinha. Então para mim foi muito marcante esse envolvimento. Só que mesmo assim ainda não era a profissão que eu queria seguir. No final acabei saindo da publicidade
e para decidir depois o que eu queria fazer. Por sorte, antes de sair da publicidade, eu comecei a praticar o método De Rose numa academia, com a Ana Paula Machete, a Aninha, lá da Unidade Alto da Moca hoje. Ela foi minha primeira instrutora em academia, e aí ela acabei me descobrindo que dentro do método eu teria um propósito e que eu me identificava mais de autoconhecimento, de fazer alguma coisa que agregasse mais a vida das pessoas, que era algo que eu não tinha na propaganda. Na propaganda, eu sentia que era um trabalho meio sem propósito, por mais que eu virasse um final de semana inteira trabalhando, fizesse um trabalho incrível, não mudava muita coisa na vida de ninguém. Talvez alguém ganhasse mais dinheiro por causa disso, e esse alguém não era eu, esse alguém era um cliente, né? Foi aí que eu decidi trabalhar com método. E foi aí que eu descobrir a força que tem, a energia que te dá trabalhar com aquilo que você ama, ou pelo menos ter um paixão no que você faz, ou ter um sentido, um propósito, estar conectado com o seu propósito, estar de alguma forma alinhado com o seu propósito de vida. E eu dizer para os meus alunos, eu percebo isso hoje, que muitas vezes o motivo pelo qual você está se sentindo sem energia, sem disposição, o motivo pelo qual ali os seus projetos não estão andando muito, talvez você não, do que você quer, talvez você não tenha muita noção do seu propósito de vida, o que te realiza, o que te motiva, para que você veio ao mundo. O Gus fala muito disso na Esdedora, ele fala lá no canal do YouTube, qual é o seu porquê de vida. Inclusive, muito do que eu ensino nessa consultoria, eu aprendi com o Gus. Então, qual é o seu porquê de vida? O que você veio fazer aqui no mundo? Que marca você quer deixar no mundo, né? E eu vejo que isso, talvez, muitas vezes, a procrastinação, a falta de energia, são sintomas. São sintomas de você, do que você quer fazer, do que você quer realizar, do que te motiva, do que te dá paixão, do que te dá tesão. Então, a missão 6 vai ser justamente de você ter muita clareza do que você quer, de você buscar mesmo aquilo que te realiza, que te motiva. Não estou falando mudar de profissão para isso, inclusive, às vezes, dentro do método, isso, na minha carreira, isso, por exemplo, atualmente eu estou super envolvido com projetos com o público do poker, também estou super envolvido com o curso do mestre profissional que a gente está organizando na Vila Mariana, em março, e isso está me deixando com muita energia, isso me faz estar aqui de feriado, empolgado aqui com vocês, de final de semana, de madrugada, trabalhando porque eu quero, porque eu tenho vontade, e a energia vem de estar fazendo o que eu queria, estar envolvido, empolgado, engajado com esses projetos, que também não envolvem só a mim, envolvem outras pessoas. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês, dando bem ênfase, bem foco em você ter muita clareza do que você quer, faça o que precisa ser feito para descobrir isso, que aí vai ficar tudo muito mais claro, e você vai ter muito mais dia, disposição, força de vontade, vai extrair, não sabe de onde, vai precisar dormir muito menos, e já vai acordar ali, o olho brilhando para realizar, para fazer aquilo que você quer, e tenho certeza absoluta aqui do The Rose Changemakers, isso vai te ajudar a te dar essa clareza e a se conectar com pessoas que estão nessa mesma trilha, nessa mesma jornada, nessa mesma busca, e acho que de alguma forma estão buscando, né? Estão buscando algo a mais, estão buscando essa realização, fazer as coisas acontecer, estão buscando um sentido, um propósito e essa conexão não só de consigo mesmo, mas com toda essa comunidade que o The Rose for Leaders, The Rose Changemakers. Bom, eu vou passar então a bola aqui para o Luiz Furtado, ele talvez ele fale algumas coisas em espanhol no meio, porque ele está tão focado ali lá no trabalho dele no Chile, que ele até esqueceu de como fala português, mas enfim, a gente consegue entender. Falou aí, galera, até a próxima, aquele abraço.
Legal, boa tarde aí para todo mundo. Realmente, se eu falar alguma palavra em espanhol ou qualquer outra coisa, no meio, desculpe, né? Quem me vê voltando para o Brasil aí para fazer os cursos, revalidações, sempre me faz uma brincadeira porque eu sempre confundo. Bom, o Gus e o Danilo já falaram em coisas bem legais aí para começar o 2018 com tudo. E no meu caso aqui eu vou passar uma experiência personal, né, que foram muito similares no assunto de hoje, que é o se energizar. Então, um pouquinho de história aí da minha vida, né, vou abrir meu coração um pouco aqui. Mas em 2009 foi quando eu estava quase me formando aí no método de Rose, já estava apaixonado pelo método de Rose. E naquele mesmo tempo eu tinha outra profissão, trabalhava no mundo financeiro, trabalhava com planejamento financeiro, trabalhei com orçamento, etc. E aí é uma área que é muito comum, muito aceitável fazer horas extras, né? Então a gente fazia horas extras de sexta, sábado, domingo, às vezes, coisa muito louca. E eu estava terminando a faculdade, né? No Brasil é muito comum que você já começa a realmente trabalhar, não é uma prática profissional, não é um estágio, né? Você já começa a realmente trabalhar numa empresa mesmo, contratado e tal. Então eu já estava lá e já estava nesse ritmo. E tinha falado para o Gus, vamos nos formar, já estava no final da formação. Então eu estava levando 3 coisas intensas ao mesmo tempo. E mesmo sendo praticante do método de Rose, chegou um momento que eu acho que o Gus lembra disso. Eu falei pro Gus, eu vou colapsar, cara. Tô fazendo isso, tudo ao mesmo tempo, não vai dar, cara. Aí o Gus virou pra mim e falou, cara, falta só 3 meses, é muito pouco pra você abandonar agora, né, cara? Eu falei, o que eu posso fazer? Então, o que eu fiz? E que foi a jogada incrível, mágica? Praticar todos os dias sem falhar, né? Fazer a nossa prática, a prática do método de Rose, uma prática completa. Naquela ocasião, que eu não tinha muito tempo, eu passei a fazer práticas de 20 minutos. Então, fazer uma prática completa, aí tinha respiração, tinha a técnica para mover o corpo, porque eu passava muitas horas também na cadeira, né? E para oxigenar aí para estudar, fazer a tese e estudar o que podia para me formar empreendedor do método de Rose, que era o que eu mais queria, né? E me salvou, isso foi o que me salvou. E finalmente consegui completar tudo nesses 3 meses, e depois desses 3 meses eu falei, pô, ainda bem que eu não desisti, né, de nenhum dos 3 projetos, nenhum daqueles momentos. No final, depois eu deixei o trabalho, né, para me dedicar só ao método de Rose, já que estava tão apaixonado. Mas deu para completar tudo. Passou outras 2 situações similares, né, vou contar mais uma, porque às vezes a gente não dá conta, a gente não assume o poder que tem essa prática completa, né? Teve muito poder essa vez, e teve uma outra vez, quando eu estava já aqui no Chile. Então eu comprei uma escola que era do método de Rose, mas fazia um trabalho bem pequenininho aqui no Chile, e eu comprei para levantar o negócio mesmo. Só que eu fiquei sozinho 2 anos, né? Até conseguir formar alguém. E foi muito duro, né? Foi muito complicado. E trabalhava 25 horas 25 horas de aula por semana, mais todo o trabalho administrativo que requer qualquer negócio, né? Qualquer pequena empresa. Então eu estava também em momentos colapsados. E como a gente pratica, o que eu percebi quando a gente pratica regularmente, né? Sei lá, 2 vezes por semana, 4 vezes por semana, ou aplica as técnicas no dia a dia, ou pratica todos os dias, melhor ainda, você vai criando um acúmulo de energia. Um acúmulo de energia. Então, eu sentia que eu tinha um acúmulo de energia. E quando eu estava nesse ritmo de trabalhar muito louco, eu não estava praticando tão regularmente como eu gostaria. O que aconteceu? Esse acúmulo de energia, ele ficou por muito tempo, ele me deu potência para ficar 2, 3 anos incríveis, assim, trabalhando muito,
sem pensar duas vezes, muito dedicado, muito focado, né? Acho que uma das qualidades, pelo menos, aí que um bom empreendedor aí, como o Gus mencionou, é o foco, né? Isso eu tinha bem. Mas, por outro lado, não estava me cuidando, né? Eu não estava fazendo a minha própria prática super regular. Estava fazendo, mas não estava fazendo no ritmo que deveria. E aí esse acúmulo de energia foi diminuindo. Então eu voltei a ter a energia que eu tinha antes de começar o método de Rose, que é pouca, né? A energia normal de um não praticante das técnicas é muito diferente, né, de um praticante. Muito diferente. Eu diria que é o dobro e muitas vezes o triplo de energia de uma pessoa comum. E cheguei a um colapso também aí de qualquer empreendedor que está nesse ritmo, trabalhando 20 horas por dia, dormindo pouco, por muitos anos, né? Aí veio a conta, e nessa conta eu fui também consultar o Gus. Então, isso é uma coisa legal que o método tem, que você pode consultar o seu próprio professor, né? E aí, conversando com ele, óbvio, a própria dica dele, mas a própria conclusão minha também ao mesmo tempo é, cara, eu não estou praticando, eu não estou fazendo o que é o principal que me dá a base, né? E nesse momento, nesse segundo momento, que foi muito intenso, eu estava quase jogando a toalha. Tava falando quase, esse negócio de ser empreendedor é muito puxado. Eu vou abandonar. Então foi aqui um momento de uma decisão pessoal assim intensa. Não tomei nenhuma decisão no momento emocionalizado, obviamente, né? Apliquei o método nesse sentido e também voltei a praticar de leve. Fui praticando até que agora eu voltei a praticar todos os dias, né? Já faz um bom tempo agora. E pronto, cara, voltou a energia, voltou assim uma disposição para levar o ritmo que o trabalho requer, né? Então, a gente não dá importância para a prática quando a gente está acostumado já a trabalhar numa alta performance, né? A gente trabalha assim uma performance incrível, de acelerada, e a gente esquece o que nos deu essa potência, né? E a gente vai deixando de lado, né? E já passou muito com muitos alunos meus, né? Acho que todo professor do método de Rose aí, todo mundo que ensina já deve ter passado com seus alunos. Um aluno que ele começa o método de Rose, se destaca no trabalho, então ele ganha mais responsabilidades no trabalho, ou muda de cargo, ou muda de empresa, e aí ele deixa de ter tempo, ou deixa de priorizar o tempo da prática dele, o tempo do treinamento. E é o pior erro do mundo, né? Você deixar de priorizar o que te dá base para tudo, né? E aí o aluno, muitas vezes, ele sai, porque ele não tem tempo, ou não está priorizando, mas depois passam uns meses e ele volta, porque ele sentiu a mesma coisa, ele parou de praticar, e a vida volta, às vezes, a ficar um caos, né? Porque o cara só trabalhando, já não está mais dando atenção para a família, ou para ele mesmo, aí volta um pouco arrependido, né? Eu passei por isso. E a ideia é não deixar, né, aquela coisa da disciplina, e mesmo uma prática de 20 minutos, como foi aquele tempo, aquele primeiro exemplo, funcionou incrível, né? Incrível. 20 minutos, imagina, 20 minutos da rotina, todo mundo tem, né? Todo mundo tem 20 minutos para dedicar a si mesmo. Teve outros momentos que, agora com essa percepção, a gente pode... eu percebo que todos os momentos que a minha prática deixou de ser constante, né, por falta de constância pessoal, o resultado no trabalho diminuiu, né? E aí tem outras coisas que eu fui acrescentando mais, né, também, que são até as práticas para o dia a dia, que o nosso próprio sistematizador de Rose ele recomenda, que às vezes a gente não dá muita importância também, né? Uma meditação diária, né? A alimentação, várias coisas para o dia a dia que às vezes a gente não dá a importância também. Então, agora, digamos, esse último ano, voltando a práticas intensas e também observando as práticas para o dia a dia. Isso te mantém num estado
físico, de muita vitalidade, estado emocional muito mais estável, né? E concentração muito boa, né? E sobrando energia de novo. Até comentei com o Gus um outro tempo, quase surgiu um outro projeto, aí faz uns 2 meses, quase surgiu um outro projeto, porque aí já estava sobrando energia, e aí quase entro em outro projeto. Não entrei em várias outras situações, mas já está sobrando energia para um novo projeto. Então que fica essa recomendação, né? Quando a gente pratica o que tem que praticar, a coisa acontece, funciona, já está provado aí quase 60 anos e tem que dar importância para isso. Bom, era isso, essa foi uma experiência de vida, esse foi os últimos 8 anos, né? Quase 10 já de método de Rose, praticando, e espero que todos possam aplicar muito tudo que aprende com seus professores, com seus instrutores. Quem já é empreendedor do método de Rose possa aplicar, né, cada vez mais, que isso dá resultado. E aí a gente vai, acho que abrir para perguntas agora. Vamos ter uns 15 minutos aí para perguntas. Bom, vou responder então essa questão que foi levantada. Alguém comentou um pouquinho sobre a questão do foco, né? Então, que comentasse um pouco sobre o foco. Então, vou pegar isso sobre 2 aspectos, tá? Um aspecto tem muito a ver com o que o Danilo falou, que é o propósito. Se você não tem um propósito de vida, de trabalho, do que você quer da sua vida, qualquer caminho é errado, qualquer caminho é ruim. Mas quando você tem um foco claro de vida, e eu tenho a árvore do foco, não estou com esse slide aqui, mas a árvore do foco, para você criar uma árvore, para essa árvore crescer, para essa árvore produzir frutos, você precisa trazer os ingredientes certos, os nutrientes certos. Você precisa trazer a água, a umidade certa, a luminosidade certa, todos os ingredientes. Se você colocar um ingrediente que atrapalha o crescimento da árvore, isso vai prejudicar a potencialidade dela. Se você trouxer ingredientes que agregam, vai aumentar o poder daquela árvore. E assim somos nós. Então, se a gente quer muito conquistar alguma coisa, se a gente quer gerar um impacto na vida, se a gente quer gerar algum tipo de legado na nossa vida, a gente tem que saber qual é o nosso foco, qual é o nosso propósito de vida. Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto é como você se mantém focado ao longo do dia, né? A gente tem um mundo hoje hiperconectado, globalizado, com 1000 possibilidades. E se você não souber o que você quer, que tem a ver com propósito, e tem a ver com uma ferramenta que eu falo que é o matando o leão por dia, ou seja, qual é a coisa que você tem que fazer no dia mais importante, que vai gerar o maior impacto. Então você estabelece aquela meta do dia. E muitas vezes, quando eu faço aquela meta do dia, depois eu posso até passear, posso até descontrair, ver um seriado, eu gosto de ver seriado. Entendeu? Então tem o micro, que é a dispersão, o foco momentâneo no dia a dia. E tem o macro, que é para a vida inteira. Espero ter esclarecido um pouquinho mais a questão do foco. Vamos ver aqui. Sobre construção de equipes, no meu caso, eu trabalho pessoalmente com personalização. O aumento de rede de contato se enquadra nisso? Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. No meu caso, trabalho pessoalmente com personalização. O aumento de rede de contato se enquadra nisso? Tá, vou ver se eu entendi a pergunta da Mari. Que, aliás, galera, divulgando aqui o trabalho da Mari Tavares, que está participando aqui desse projeto de Rose Changemakers. Ela começou fazendo organização pessoal, organização da casa, e ela já apareceu até na TV. E ela passou por momentos difíceis no começo, mas hoje ela está bombando, e eu acho que o que ela está agora falando e se eu aumentar o número de clientes, se eu aumentar a rede de contatos, como é que eu faço?
se é um trabalho muito personalizado? É uma excelente pergunta. Eu não estou ouvindo, tá, galera, o que vocês estão falando. Então, se vocês quiserem me falar, manda por chat aí, que senão eu não ouço. E então, Mari, o que eu digo para você? Você é uma pessoa e o dia tem 24 horas. Então, vai chegar uma hora que vai travar o seu crescimento. A hora que travar o seu crescimento, você pode optar por ficar por aí ou você pode optar por escalar. E aí, para escalar, você vai ter que criar um monte de marezinhas. Você vai ter que criar um exército de mares, né, que vão fazer tão bem quanto você faz. Foi o que o Mestrão fez. Ele tinha lá o trabalho dele como professor, como mentor, e hoje existem mais de 600 profissionais experts espalhados pelo mundo. Veja só, a gente está aqui em 3 ministrando esse webinário e ele não está presente, mas o que ele nos ensinou está presente. Então, quando chegar nesse momento, Mari, você vai precisar pensar se você vai querer escalar ou não, tá? E Danilo e Luiz, vocês podem também fazer aí o approach de vocês. E não, eu queria retornar o coisa do foco, que aí que se perdeu, então não desviou o foco, mas só porque eu sou o cara mais prático, né? Por isso que eu vim no final do webinário. E essa coisa de treinar as nossas técnicas diariamente, também você pode direcionar, né, para o que você quer. Então, quem quer foco, pode direcionar várias práticas, né, para desenvolver o foco, né, treinar determinados respiratórios mais avançados, mais complexos, que exigem você juntar uma quantidade de técnicas mais alta, exige mais a concentração, ou mesmo fazer um respiratório mais avançado numa técnica de equilíbrio com as técnicas associadas e coisas assim. Meditação todos os dias, etc. Então, fica a dica de também focar, e se você não sabe como focar, pergunta para o seu instrutor, eu quero focar minha prática diária em desenvolver o foco, né? E ele vai saber com certeza como fazer isso, e vai dar resultados, porque você vai fazer todos os dias, não só mais quando vai à escola, né, ou quando toma aula. Eu posso começar. Umas perguntas que eu uso para os meus alunos. Tem um livro que eu gosto muito, que só tem Psychology of Achievement. Ele tem no Audible para ouvir. E eu peguei essas perguntas desse livro. Perguntas, vou ler aqui. São 7 perguntas para definir o seu propósito. Então, quais são as 5 coisas que você mais valoriza na vida? Aliás, essa pode ser até a missão, uma das missões para o pessoal cumprir em casa. 2. O que faria se ganhasse milhões na loteria e dinheiro não fosse um impeditivo? 3. O que faria e quais mudanças faria na vida se descobrisse? 4. O que você sempre quis ser? 5. O que na sua vida te dá o maior sentimento de importância, autoestima, realização pessoal e satisfação? 6. Se você recebeu o pedido de um gênio da lâmpada, qual seria esse pedido, esse sonho, se soubesse que esse desejo teria excedido? E 7. Em menos de 30 segundos, escreva seus 3 principais objetivos. Eu acredito, essas perguntas aqui dão uma boa clareza. Vocês põem ali, escrevem, ficam refletindo sobre isso, e isso te dá uma boa clareza do que você realmente quer, o que te motiva, o que você gosta, o que você faria se não tivesse que fazer por dinheiro, o que você faria, tivesse aquela ilusão de que você tem ali a vida inteira para fazer e você tem 6 meses para viver o que você tem para viver, o que você faria hoje, que depois, né? E aquilo que você pode fazer também, que você faria sem medo, né? Que às vezes a gente tem uma vontade
conseguir, é o medo de não dar certo, medo de não conseguir. Então, é você primeiro assumir isso para você e depois vai ter que enfrentar os medos, né? Aí já é outro passo. Danilão terminou? Porque aí eu respondo a questão da Mari. Beleza. Então, Mari Tavares, ela fez uma réplica aqui à minha resposta. Ela falou assim: obrigada, Gus. No meu caso, por ser personalizado, percebo que eles querem a mim e não outra pessoa. Como não tenho equipe, as conexões vêm aumentando bastante. Então, vamos lá. Eu já imaginava que essa pergunta viria. E só vale comentar um ponto interessante, que é o seguinte: um ano e meio atrás, a Mari estava desesperada. Fez um bate-papo comigo, de orientação e tal, e ela falou assim: Gus, não sei mais o que fazer, não estou vendendo nada, não sei o que lá, né. E olha que louco, um ano e pouquinho depois, ela já não sabe o que faz mais agora de tanta demanda. Né, mudou o tipo de problema, ela está agora em outro nível, né? Abriu aí um grante, uma válvula de bloqueio e agora ela está em outro. E é sempre assim, cada vez que a gente galga novos degraus, começam a aparecer novos desafios. Então, Mário, vou te dar uma reflexão, um pensamento aqui. Você pode continuar vendendo o seu trabalho, você pode continuar vendendo o seu know-how. Só que você fala o seguinte, que você pode criar 2 níveis, tá? Um nível que é o seu, que é mais caro, você sobe o seu preço, que é mais caro, que é mais premium, e um outro nível, segundo nível, que são pessoas orientadas por você, elas são supervisionadas por você. E é um nível um pouco mais júnior, mas é mais barato. Tem gente que vai querer pagar o mais barato, tem gente que vai querer pagar o premium. E o premium, às vezes, ela vai ter que esperar, vai entrar numa lista de espera porque você está com a agenda lotada. Sacou? Então, eu acho que com isso, você não perde o que você tem, você valoriza ainda mais o que você tem e você cria um serviço standard, sei lá como é que você vai chamar, né? Silver e o outro é o Gold, e aí no Silver vai ser um batalhão aí de marizinhas que você vai orientar. Então, por exemplo, em vez de você ir 10 vezes na casa da pessoa, 9 vezes é a pessoa orientada por você e uma vez é você, entendeu? Pode ser no começo e no final e no meio é alguém orientado por você. Fica aí essa ideia, essa reflexão, tá? E, enfim, se tiver mais alguma questão, estamos aqui. Eu podia complementar um pouco sobre o propósito, que justo ontem falei sobre o propósito. Então, eu vou falar primeiro do propósito, e vamos ver se tem alguma coisa com o Gus. Então, o propósito tem outras perguntas, eu gostei muito das perguntas que mostrou o Danilo, né? Mas aí só tem um repertório maior, né? A gente sempre faz o que você ama fazer, o que você é pago para fazer, o que você é bom de fazer e o que o mundo nem precisa. Né? Então são 4 perguntas também para pensar sobre o propósito, tá bom? Isso, parece que o nosso tempo já deu. Fácil. Isso que o comentou para a Mari, a dica que ele deu é exatamente o que está acontecendo. Como ele comentou que agora eu entrei mesmo no segmento do Poker Mind Coach, e eu sou o número 1, eu sou a referência no Brasil para isso agora. E até mesmo eu já conversei com algumas pessoas, mas já virei essa referência lá na escola para trabalhar comigo, né? Para vir fazer esse trabalho comigo. Inclusive, a gente recebeu, esses dias, teve pessoas que estão vindo de outras cidades só para isso. Tem um aluno agora que se matriculou e ele veio lá, ele quis praticar lá na escola por causa desse trabalho. Só que como eu falei para eles, eu falei, olha, eu já não estou mais conseguindo atender toda essa demanda, e
E eu montei um projeto que é um projeto de Mind Coach de 2 horas, que eu consigo passar ali muito do meu conhecimento. E aí eu indico que se faça o resto da parte, a parte mais prática, que todo método é qualificado para fazer, e ainda fazer com o resto da equipe. Então, o que eles estão fazendo? O que eles acabaram fazendo? Eles vão fazer um Mind Coach comigo, do começo, e vão fazer as práticas do dia a dia com a equipe. Vão frequentar a escola, vão fazer as práticas do dia a dia com a equipe, mas eu também vou oferecer que um encontro de 2 horas durante esses 3 meses. Então foi ele falou e está acontecendo lá nesse exato momento lá com a gente. Legal. Super. A Mari respondeu aqui, ó. Obrigada, Gus. Cheguei a testar isso, mas foi importante você ressaltar, porque agora ficou mais claro o que eu preciso melhorar em mim também. Legal. Então acho que deu nosso tempo. E da minha parte, obrigado aí. Sempre bom reforçar os nossos próprios pontos. E aí, galera. Tem uma mensagem. Estamos chegando no final desse nosso webinário, desse nosso bate-papo. Foi um prazer receber esse convite do Host for Leaders, nesse projeto The Host Changemakers. A Mara não aparece aí no front, mas nos bastidores ela está aí coordenando tudo. Ela fica aqui só postando as coisas. Tem o Vitor aí com a parte de gamificação, tem o Cambria, que também vocês não estão vendo, mas ele está de bonezinho aqui e fone, organizando a parte tecnológica. Então, tem um monte de gente que faz isso daqui funcionar nos bastidores. Então, queria agradecer eles em meu nome, em nome do Luiz, do Danilo, por eles terem feito isso aqui acontecer com tanta gente espalhada. E eu, Luiz e Danilo estamos em 3 países diferentes, né? Brasil, Chile e Estados Unidos. Então, obrigadão, pessoal, aí por esse tempo. E a gente fica em contato para tirar alguma dúvida que apareça a mais, tá? Querem falar algo? Sim. Assina embaixo tudo isso que eles falaram. Muita gente vai, então, de alguma forma, o pessoal do Changemakers vai disponibilizar dúvidas pós-apresentação, né? Então, estamos aí mesmo à disposição para contribuir e agregar o máximo que a gente puder. Lembrando que vão haver as missões para quem está no Changemakers para realizar com tudo que a gente falou, né? Então é bom que vai refrescar aí tudo que a gente falou e vai ter missões para realizar. Isso vai ser legal, que logo vai aparecer aí depois para vocês durante o processo. Aí, obrigado a todo mundo. The Host Changemakers. Muito bom.